Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ser um episódio muito inspirador e esclarecedor. Portanto, fiquem aqui com a gente, que vai valer muito a pena. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria pedir, como eu faço sempre, vocês já estão acostumados, quem já acompanha a gente já sabe até o que eu vou falar aqui agora. Por favor, ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder, dando o seu like nesse vídeo, compartilhando o XPXT BR nas mídias sociais. Nós estamos presentes no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas de podcast. E, obviamente, temos o nosso canal no YouTube, onde você consegue assistir não só este vídeo, como todos os vídeos da série do Experiências Extraordinárias, ou melhor, das séries que nós produzimos no Experiências Extraordinárias. E se você quiser que fique ainda mais fácil, você pode acessar o nosso site www.xpxt.com.br. Lá você pode escolher assistir, você pode escolher escutar, você pode escolher por série, você pode escolher por vídeos mais recentes, enfim, tem uma gama de opções para facilitar a sua vida e o acesso a esse conhecimento. Então, ajuda a gente a levar essas histórias que a gente apresenta aqui, dessas pessoas maravilhosas que passam por aqui, doando o seu tempo para o máximo de pessoas que a gente puder. Hoje eu estou recebendo aqui o Felipe Slage. Ele é apaixonado pela intersecção entre linguagem e tecnologia. Ele é doutor em Linguística Computacional pela Unesp e pós-doutor em Computação Criativa pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Trabalhou no Google e em startups do Brasil e de Portugal. Foi vencedor do Prêmio Santander de Empreendedorismo e finalista do Prêmio Brasil Criativo. Empreendedor em série, criou o Dicionário Criativo, a sua primeira startup, a Startupper, a Saga do Escritor, e hoje ele é o CEO, fundador, a pessoa que teve a ideia da Clarice.ai. Você não sabe quem é a Clarice? A gente vai contar já já. E ele também é professor do MBA da FIAP, onde ele dá aula sobre empreendedorismo e inovação. Felipe, belíssimo currículo, parabéns, apesar de você ser um cara super jovem, já com bastante história aí para contar. Então, melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta pra gente, de onde você vem, como é que você começa a tua carreira, né? Onde é que você começa a pensar nessa questão de ter uma empresa de inteligência artificial para tratar de linguagem. Eu sei que você é um apaixonado por literatura, um devorador da Barça. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para quem não conhece o que é Barça, a gente vai falar um pouco sobre isso. Enfim, o episódio aqui hoje está cheio de coisas legais, mas conta um pouquinho da tua história para a gente. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui no podcast da XPXT. Bom, vamos lá. Eu sou da periferia de São Paulo, nasci aqui mesmo. Uhum. Sou descendente de italianos e húngaros. Uhum. Tenho, como você disse, paixão por literatura, gosto muito de ler. Meus hobbies são ler e ir ao cinema. Uhum. Você vai ver que a minha trajetória, ela não é uma trajetória linear. Uhum. Ela tem uma lógica, né, quando você olha para trás, que nem quando Steve Jobs fez aquele discurso que ele fala que você vai juntando os pontos quando você olha para trás, mas ela não tem uma lógica. Eu fiz graduação em comunicação com um projeto, um TCC em cinema. Uhum. Aí eu participei de festivais de cinema, ganhei alguns. Depois eu fiz o mestrado em cinema, estudando Rogério Sganzelli, cinema marginal. Uhum. Depois eu fui fazer o doutorado em linguística, porque eu tive a ideia da minha primeira startup, que é o Dicionário Criativo. E por não existir justamente um ambiente que eu pudesse ir para o cinema, eu tinha um professor na época que falava que querer ser cineasta no Brasil era a mesma coisa que querer ser astronauta no Chipre. Eles não têm um programa de... Então, assim, não tinha muito mercado e eu fui trabalhar com publicidade, né? Uhum. Usando a minha criatividade e a
o talento para escrever e etc. E foi na publicidade que eu tive a ideia do dicionário criativo. Uhum. Então você Que imagina foi a sua primeira startup. que foi a minha primeira Uhum. startup. Você imagina que você tinha várias obras de referência, sei lá, Dia das Mães. Como é que você cria um anúncio para Dia das Mães? E na época ainda tinha muita coisa física, né? Uhum. Dicionários, obras de referência, Uhum. guias de publicidade dos anos anteriores e tal. E eu falei, como é que eu reúno tudo isso num lugar só, que eu pesquiso mãe e você tem esse brainstorming, que aí eu posso ir selecionando o que me interessa para criar um anúncio. Uhum. Que era o que eu fazia, só que eu amassava depois e jogava fora. Jogava fora. Depois de fazer o brainstorming. E aí eu tenho um parceiro de música que me falou de uma história de que o Chico Buarque tinha dado uma entrevista e nessa entrevista ele tinha dito que o livro de cabeceira dele era um dicionário que chama Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. Uhum. Poucas pessoas conhecem porque é um dicionário que você não vai nele para saber o significado de uma palavra, mas sim ao contrário, você tem uma ideia e você quer saber como expressar melhor aquela ideia. Uhum. É um caminho que a gente chama de onomasiológico, enquanto que o dicionário normal é semasiológico. Uhum. E esse é um tipo de dicionário que serve justamente para criativos, para pessoas que querem criar, seja na escrita ou mesmo na publicidade. E aí eu falei, essa é a estrutura que eu preciso para criar o meu dicionário analógico digital, que virou o dicionário criativo. Eu transformei num doutorado e por isso que no doutorado eu fui fazer linguística computacional para poder criar esse dicionário. E ele, na prática, era uma aplicação. Na prática, como que era o dicionário criativo? Ele né? Ele está até hoje no ele ar. Desculpa, ele está até hoje no ar. Está até hoje no ar. Ele só não virou um caminho de startup porque ele não tem um modelo de negócios que seja escalável. Uhum. Mas tem 500 mil usuários mês. Uau! Hoje. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que você, quando criou o dicionário criativo, você não teve tanta preocupação, não sei se preocupação é exatamente a palavra, de como monetizar. Não tinha conhecimento Não tinha mesmo conhecimento, na época, né? De como monetizava, e aí você criou um modelo de negócio que não sustentava, não poderia crescer tanto, e já na Clarice você pensou em outro modelo. A gente vai chegar aí. Aí você lançou uma outra startup antes da Clarice, que é a Startupper. Na verdade, o Startupper e a Saga do Escritor são dois projetos de crowdfunding que eu fiz junto com um grande amigo meu, que é, assim como eu, gêmeos ascendente em gêmeos. Uhum. Então, a gente fala Combina. que só nós dois já é uma empresa de 8 pessoas. Né? E a gente lançou... Porque o Startupper a ideia dele era ser tipo um Netflix de conteúdo sobre empreendedorismo. Uhum. Mas a gente falou, o que falta é conteúdo? E aí a gente descobriu que não. Na verdade, faltava uma ferramenta para organizar dentro de uma jornada esse conteúdo. E aí a gente criou umas cartas, um baralho de cartas, que tem todo o framework que você precisa para lançar uma startup ou um projeto criativo. Uhum. Então tem lá as cartinhas de ideia, qual que é o problema, qual que é o slogan, qual que vai ser o logotipo. Isso é uma categoria. Categoria de, sei lá, marketing. Categoria de pessoas, quais são as metas, como é que você financia. Cada uma dessas é uma categoria. Ou seja, dando uma receita de bolo para o empreendedor, como ele deve pensar através dessas cartas. As cartinhas que você coloca na parede assim, vai colocando post-it para preencher. E aí várias aceleradoras compraram e pessoas criativas compraram para desenvolver. E vocês vendiam aonde isso? Vocês vendiam fisicamente, imagina? Fisicamente mesmo. E vendia em a gente vendia pela internet. Ah, legal. Mas assim, a gente fez acho que 500 baralhos ou 1000 baralhos com crowdfunding. E já acabou, e a gente não fez de novo, porque também não é um modelo de negócio escalável, né? É um negócio muito legal, mas agora veio a pandemia, um monte de coisa fechou. O Saga do Escritor a gente acabou de transformar num template do Notion. Você pode ir lá, Notion é um software de organização que... E aí você vai lá e você tem tipo uma estrutura para escrever o seu livro. Que legal! Ou seja, tudo de alguma forma ligado à linguagem, né? E à estruturação de um negócio, até aqui. Né? Isso. Que são coisas que você gosta de fazer, é um apaixonado por isso. Exato. Que bacana. E aí veio a Clarice, né? Que foi fundada em 2019. Conta um pouco para a gente como é que veio essa ideia e como é que... Você falou aí em financiar as startups, como é que é isso, né? Enfim, muita gente que está assistindo a gente pode ter ideia de... Pô, tenho aqui uma boa ideia, como é que eu sei
que isso é uma boa ideia? Como é que eu posso colocar isso em prática? Como é que eu busco dinheiro? Conta pra gente a história da Clarice, exemplificando e dando esses passos que você teve que passar. Tá, vamos lá. Pegando o gancho com o Dicionário Criativo. Uhum. O Dicionário Criativo foi com ele que eu ganhei esse prêmio Santander de empreendedorismo. E já para desmistificar, eu ganhei acho que na terceira vez que eu participei. Uhum. Porque no início você tem uma ideia que você quer colocar no mundo e eu estava muito apegado àquela ideia. Eu não sabia preencher a parte de tamanho de mercado, modelo de negócios, isso lá com 20 e poucos anos. E até participando do programa, eu fui aprendendo sozinho, pesquisando no Google, livros, etc. E cada vez também me envolvendo com mais pessoas que já tinham feito algum projeto. E aí, na terceira vez, eu consegui ganhar e, mesmo assim, não consegui desenvolver um modelo de negócio lá atrás para o Dicionário Criativo. Já a Clarice, ela pega tanto a experiência que eu tive com o Dicionário Criativo na parte de NLP, linguística computacional, quanto na parte empreendedora que eu já fui aprendendo dando porrada nas portas. Nas outras iniciativas. O Dicionário Criativo tem 500 mil usuários, mas não tem modelo de negócios. O Startupper e o Saga do Escritor não é escalável, porque não é digital. O que você quer, na verdade? O que a gente quer como empreendedor e alguém que está buscando gerar valor para o máximo número de pessoas possível? Você quer um modelo que seja escalável, certo? Que você não tenha custo marginal na replicação de cada unidade nova que você vai criar. Ou seja, quanto mais assinantes você tiver, né, você não vai aumentar necessariamente o custo, mas você vai aumentar a receita, porque você vai ter mais assinantes. Exato. É isso que você Eu aumento a minha receita de maneira exponencial enquanto que o meu custo cresce de maneira linear. Entendi. Já nos baralhos físicos, não. Né? Para cada novo baralho, eu tenho que imprimir, tenho que entregar. Tem correio, tem custo, então você não consegue escalar nesse nível. Entendi. E aí a Clarice tem um modelo de negócio que é um dos melhores modelos de negócio do mundo, que é o Software as a Service. Você usa ela na internet e o custo marginal que eu tenho a mais é de servidor, que é muito baixo. Né? Então, as pessoas podem assinar a Clarice por R$ 29,90 por mês ou ter um desconto de 50% no anual, que dá R$ 197. Então, vamos começar do começo. Tá, por que chama Clarice? Porque é um software de inteligência artificial, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, que ajuda a gente a escrever melhor. Né? Me complementa, me corrija aí à vontade. Por que chama Clarice? Eu estava conversando com esse meu amigo, Davi, Gêmeos Ascendente em Gêmeos. A gente estava numa mesa de bar discutindo alguns projetos. Ainda tinha uma gama aberta na mesa. Porque que vocês iam fazer? Gêmeos, muita criatividade. E a Clarice estava ainda tomando forma, né? Você me perguntou como é que ela veio, e depois eu chego no nome, tá? O Steve Johnson, naquele livro De Onde Vêm as Boas Ideias, ele fala, um dos capítulos se chama Intuição Lenta. A gente acha que os insights são assim de uma hora para outra, mas na verdade é uma intuição que está no seu inconsciente, que ela vai meio que absorvendo coisas que você está vivendo, né? Então eu fui para Portugal fazer esse poeta digital no pós-doc. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Universia, que é o braço educacional do Santander. Lá na Universia, passaram pela minha mão mais de 1.000 textos que eu tinha que atestar a qualidade desses textos. E aí, com a minha mente de linguista computacional, eu comecei a ver que alguns erros ou desvios desses textos poderiam ser automatizados e poderiam alimentar uma inteligência artificial que cada vez ia aprender mais outros desvios e o estilo de cada escritor. Porque também a linguagem não deve ser padronizada. Mas tem alguns desvios que a gente nem se dá conta, que são os vícios de linguagem que a gente fala, que todo mundo tem um pouco. Sabe aqueles que você termina com 2 palavras? É bom e legal. Não precisa do legal, corta. Você vai só querendo estender mais a frase. A gente usa muitos adjetivos, muitos advérbios, né? O Stephen King fala que o caminho para o inferno é pavimentado de advérbios. Boa. E aí essa intuição lenta foi cada vez se formando mais. E aí eu tive esse estalo, olhando para esses textos e vendo que dava para ser automatizado.
E aí eu inscrevi um projeto na FAPESP e foi aprovado, e eu comecei a dedicar mais tempo a isso, sair da Universa para me dedicar completamente a Porque Clarice. quando você inscreve o projeto, ele é aprovado, você ganha um fundo para começar, é isso? Exato. Tá. Essa é uma boa forma de a gente aqui, inclusive, divulgar, que é o dinheiro público para fomento. Uhum. É um dinheiro a fundo perdido, ou seja, você não precisa devolver, porque o que o governo espera? Que você está desenvolvendo tecnologia, Uhum. contratando e capacitando pessoas, né, num alto nível de ciência, e os impostos que isso vai gerar já é o suficiente para pagar isso. Para devolver o dinheiro. Uhum. Então, assim, tem um dado que eu estava lendo esses dias, que apenas 10 startups, empresas novas, apenas uma em cada 10 pegam algum tipo de fomento público. Uhum. Sendo que a gente poderia pegar muito mais, se você estiver desenvolvendo alguma coisa que de fato tem um risco tecnológico por trás, que é o nosso caso. Entendi. Ou seja, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar disso. Né? É um programa que chama PIP-FAPESP, Programa de Inovação em Pequenas Empresas. Uhum. Então, em princípio, qualquer startup tecnológica poderia se inscrever nesse programa. Sendo aprovada, ela recebe um funding, uma grana X para começar a sua operação. É isso. Isso. Que bacana. E eles dividem com uma lógica que eu acho que é uma lógica que faz sentido, que é o PIP fase 1, você vai ver a viabilidade técnica, se aquilo de fato pode ser feito. Legal. E aí é R$70 mil, R$90 mil, você pode contratar bolsistas e dirimir esse risco, né, junto com o dinheiro público. Aí depois tem a fase 2, que você pode pegar até R$1 milhão, e aí sim é para implementar essa tecnologia, mas eles nem esperam que você vá para o mercado. A Clarice já foi para o mercado no começo da fase 2. Ou seja, a primeira fase é, deixa eu ter certeza, você me apresentou um plano, parece bom, aproveita aqui uma grana. Aí você vai, pega essa grana e avalia, provavelmente prototipa, tal, e aí fala, pô, realmente temos aqui um caminho. Aí ele te dá uma fase 2 e aí vai para o mercado. É isso. Caramba, que bacana, que bacana. E ainda assim não é suficiente, assim, em termos de... A gente teve investimentos de family friends, que a gente fala, né? Sempre entra também, né? Não tem muito jeito. E agora a gente está levantando a nossa primeira rodada de pré-seed. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então você sai de um trabalho, né, que você trabalhava lá nesse braço do Santander, onde você teve esse insight, juntando todo o teu conhecimento que você já tinha estudado, você sai, você olha e fala, puxa, aqui eu tenho uma possibilidade de negócio, conversa com o teu gêmeo amigo, e aí você vai e pega esse fundo e cria, então, a Clarice. Então, esse foi o storyboard, né, a história que a gente pode contar de como começa a Clarice em si. Isso foi em 2019. Isso foi em 2018 para 2019. 18 para 19. Legal, bacana. E aí por que chama Clarice? eu tô insistindo porque é uma história muito bacana. Tem uma história legal aí por trás. Clarice, porque a gente sabia que ia ser uma inteligência artificial, então a inteligência artificial tinha que ser um nome feminino, a la Siri, Cortana e etc. Só que eu queria fazer uma homenagem a uma escritora, e a escritora brasileira que escreveu em diferentes gêneros e que é reconhecida mundialmente é a Clarice Lispector, que, por nossa sorte, em 2020, a gente começou, né, em 2018 para 2019, em 2019 a gente desenvolveu, né, tanto a parte de algoritmos de tecnologia quanto o site, experiência de usuário, e no final de 2020 ia ser o centenário da Clarice Lispector, e a gente lançou certinho no centenário, se programou, até para aproveitar, gerar um buzz na mídia, que no centenário da Clarice Lispector, uma inteligência artificial com seu nome estava sendo lançada. Que sacada, cara. Que bacana. Mas também tem a questão de claro, né? De ser claro, você também estava contando que tem esse outro gancho também, né? Então, e o nome encaixa porque, assim, a Clarice revisa não só ortografia e gramática, mas a camada que a gente chama de estilo. E dentro dessa camada de estilo, a gente tem 4 categorias. A primeira delas é clareza. Depois, concisão, originalidade e... Concisão, originalidade, clareza... Esqueci outro. Não tem problema. E aí eu estava até conversando com um investidor esses dias, aí ele estava me explicando alguns passos e tal, e aí ele perguntou, ficou claro?
Aí eu falei, claríssimo, sem trocadilhos. Então tem essa coisa da clareza também. A gente comentou a tua história até chegar aqui na história, vamos dizer, quase atual. A gente ainda vai explorar um pouco mais a Clarice. Fundou a Clarice. Agora eu queria fazer um parêntese, deixar aqui esse assunto e ir para um outro assunto que é inteligência artificial. Legal. A gente escuta muito no mercado, né? Enfim, polêmicas, inteligência artificial vai ganhar emoção, né? Vira e mexe tem uma polêmica aqui, outra ali e tal. Para quem não domina esse assunto, né, o que exatamente é uma inteligência artificial? Essa é a primeira parte da minha pergunta. A segunda para onde você acha que isso pode ir, né? Achismo, totalmente, assim, o que você, como estudioso, o que você acha? E como ela ainda pode ajudar o ser humano, por exemplo, o teu negócio é um negócio que ajuda a gente no dia a dia, mas aonde mais você acha que a inteligência artificial pode ser usada, enfim? Mais para pegar quem não tem tanta intimidade com esse assunto e colocar no mesmo nível para a gente poder seguir o assunto. Tá, vamos lá. Eu acredito que a gente esteja no início de uma revolução em que, de fato, a inteligência artificial é a tecnologia disruptiva por trás dessa revolução. Não está claro para ninguém quais são todos os caminhos que tem, desde os caminhos mais pessimistas, de um mundo distópico em que a inteligência artificial, de fato, pode causar mais prejuízo ao ser humano do que benefícios, e tem os caminhos mais otimistas. E, na verdade, isso não está dado, porque ela é uma ferramenta. Né? E a gente, como sociedade, e também pelos desenvolvimentos tecnológicos feitos por cientistas, engenheiros de software, cientistas de dados, etc., a gente vai ver que caminhos a inteligência artificial vai tomar. Eu sei que a inteligência artificial já está em várias áreas. Tem um TED que o cara fala, você quer lançar uma startup hoje? Pega uma que existe ou que era uma startup há 10, 20 anos atrás e coloca a inteligência artificial na frente. E você tem uma nova startup. É o rebrand, né? Dá uma nova marca para o negócio. Mas de fato, não é só no nível da marca. De fato, você pode usar essa tecnologia para quase tudo. Na minha área, que é a área da linguagem, quando eu estava fazendo linguística computacional, eu nem imaginava que ia tomar essa dimensão, a área de NLP, né? Ou PLN em português, que é processamento de linguagem natural, que é uma sub-área da inteligência artificial. Tá. Na minha área tem também, até por tratar de linguagem, que é uma das coisas mais fundamentais no ser humano, tem toda uma discussão já, né? Se ela está tomando consciência. Então, assim, quando eu tive acesso ao GPT-3, que é da OpenAI, é uma inteligência que ela produz texto automaticamente. A Clarice, ela é uma inteligência que revisa o seu texto, que vai aprendendo com você o seu estilo de texto. Mas essa outra que eu estou falando, ela produz textos. Você fala, eu quero escrever um artigo sobre Clarice Lispector e suas principais obras. Dá um enter, ela começa a escrever. Clarice Lispector nasceu, então... Ela vai buscando a informação e vai escrevendo. Então, uau! Na verdade, ela não vai buscando a informação, ela foi treinada com o que a gente chama de grandes modelos, no que a gente chama de grandes modelos de linguagem. LLM é a sigla em inglês. Então, a OpenAI foi lá e pegou bilhões de textos, treinou com um determinado algoritmo, que a gente chama de transformers, para criar esse GPT-3 de maneira bem resumida. E nesse processo foram gastos 10 milhões de dólares no treinamento. Uau! Cada treinamento são alguns milhões de dólares. Então, se você tivesse uma versão do GPT-3 de 2000, quando ela foi treinada em 2019, antes da Covid, se você perguntasse alguma coisa de Covid-19 para ela, ela não saberia responder, porque ela não está buscando em tempo real na internet. Ela é como se, só para ver se eu estou entendendo, é como se eu pegasse bilhões de informações e carregasse dentro da memória dela, é isso? Só que o principal desses grandes modelos de linguagem, porque assim, você pode usar a inteligência artificial para um monte de coisa, né? Se você estruturar melhor esses dados, você pode inclusive ter um output, um resultado melhor. Se você treinou ela para saber, sei lá,
questões matemáticas, equações, ou mesmo biografias. Uhum. Se eu tivesse criado uma inteligência artificial para biografias, esse prompt que eu falei da Clarice Escreva sobre a Clarice Lispector poderia ser, inclusive, melhor. Uhum. O legal desses modelos é que eles são genéricos. Você pode falar qualquer coisa para ela. Uhum. E aí, o que interessa é ele está calculando qual é a próxima palavra que, dentro daquele contexto que você colocou, é a mais provável de estar naquela frase. Uhum. Então, às vezes, ela gera coisas incrivelmente que você cai o queixo dela estar falando aquilo, mas às vezes ela fala umas grandes bobagens também. Uhum. Então, assim, tem muito ainda o que ser feito. Na verdade, esses grandes modelos de linguagem já têm técnicas que a gente chama de fine tuning, que você pode fazer um treinamento específico. Vou carregar toda a música popular brasileira dentro dessa Uhum. inteligência e vamos ver se ela cria músicas à la Chico Buarque, etc. Então, tem muita coisa sendo feita. E o meu sonho na verdade, assim, já tenho planos de colocar na Clarice uma inteligência artificial que escreve. Eu quero que a Clarice não seja só uma revisora. Uhum. Ela vai ser da ideia que você tem até a publicação a sua ferramenta de escrita. Uhum. Por que não existe ainda hoje uma ferramenta que, assim como é o Photoshop para esses grandes artistas, que inclusive e tal, usa já a inteligência artificial para muita coisa, né? Uhum. tem essa nova ferramenta Canva.com que Sim. popularizou o design Sim. para todo mundo. Uma ferramenta de escrita que ajude as pessoas a escreverem desde a ideia até a publicação. E aí vai ter a geração automática de texto no meio. Uhum. E no início eu estou pensando em usar desses grandes modelos que foram treinados. Mas eles foram treinados com a internet. A gente sabe que a internet é quase 90% em inglês e os 10% em outras línguas. Mas funciona para português. Eu até escrevi um artigo que está no Medium que eu testei e, de fato, ela escreve em português. Mas com limitações. E aí o meu sonho é um dia conseguir treinar um grande modelo de linguagem só com português. Para nós, falantes de português. Uhum. E talvez isso não seja algo que a Clarice consiga fazer sozinha. Precisa, inclusive, de parcerias com o governo, com outras empresas, com outras startups. E aí todo mundo se beneficiar dessa tecnologia, que é uma tecnologia de base. E aí você pode tirar vários produtos dessa tecnologia. Agora, uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Eu tenho 3 filhos pequenos que estão se alfabetizando, né, aprendendo a escrever e tal. Você acha que, num futuro, pergunta capciosa, né? Você acha que no futuro, por exemplo, essas inteligências artificiais, elas substituiriam a necessidade de uma pessoa, por exemplo, estudar gramática, estudar vocabulário, estudar, enfim, composição de texto? Porque a gente vai ter, imagina, né, para onde você quer levar a Clarice, e pelos exemplos que você já está dando de outras inteligências artificiais, isso ainda vai muito longe, né? E aí eu acho que tem esse paradoxo, né? Será que, sei lá, talvez a geração dos meus filhos ainda não, mas será que a geração dos meus netos vai precisar aprender a ler e escrever? Cara, não sei. Você já pensou nisso? Vamos lá, é uma boa discussão. Eu estou escrevendo um artigo para ser publicado que chama Nós Nunca Mais Vamos Escrever Como Antes. Uhum. Eu, de fato, acredito que existe aí uma revolução na maneira como a gente escreve por conta da inteligência artificial, como tecnologia disruptiva. Qual que é o argumento por trás? O Pablo Neruda tem uma frase jocosa que ele fala que escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. E no meio você coloca as ideias. Boa. E aí eu começo o artigo com essa frase e é um pouco o que a inteligência artificial vai te dar é uma estrutura que você vai começar a escrever junto com ela. Escrever diante de uma página em branco, que a gente sabe que é um problema para todo mundo, né? O bloqueio da página em branco tem nome para isso. Começar, né? Começar. Aquele prompt piscando na frente da tela. Por onde que eu começo? E escrever palavra após palavra, sílaba após sílaba, letra após letra, é algo que a gente não vai fazer mais.
imagina que você começa já com um template do que você quer escrever. Eu quero escrever um artigo de marketing de conteúdo de 1000 palavras sobre, sei lá, marketing digital. Uhum. E aí você começa a escrever com algumas poucas ideias ou já dá esse prompt básico que vem no template para a inteligência artificial começar a escrever. E aí você vai falar, porra, não gostei disso que ela escreveu. Você dá um refresh, ela escreve de novo. Você dá um refresh, é apertar um botão, ela escreve de novo. Então, é isso. Aí você fala, daqui eu posso continuar. Ou então vou dar uma editada. Ou seja, a gente vai se tornar muito mais editores do que escritores. Uhum. Só que, assim, claro que o pessoal da literatura vai me xingar, porque na literatura acho que vai ser o último estágio. Eu uso a inteligência eu artificial. ia falar que não, você é escritor, então assim, você Eu tá... uso inteligência artificial para escrever poemas Uhum. hoje. Eu estou resgatando um gosto que eu tinha de adolescente de escrever poemas agora, porque eu estou escrevendo junto com a inteligência artificial. E às vezes ela me dá uns insights assim que eu não teria. Uhum. Então eu tenho um poema publicado no meu Instagram agora que 90% do poema foi escrito por ela e 10% por mim. Uhum. Só que esses 10% é justamente onde você sabe editar a palavra certa, você, sei lá, troca uma frase de lugar. Foi ela que escreveu, mas você está editando. Uhum. E aí você constrói um sentido melhor. E a emoção, a sensibilidade do poema, neste caso, na sua opinião, ficou o que você queria mesmo passar? Porque eu estou defendendo essa ideia de que a inteligência artificial não vai substituir a criatividade humana, nem o nosso ponto de vista sobre um determinado assunto, nem os nossos sentimentos. Só que é na hora da edição desse que você vai dar o texto que seu você toque. vai dando esses toques. É claro que você também pode continuar escrevendo no fluxo de pensamento, mas imagina no fluxo de pensamento você dá aquela parada, os escritores levantam, vão beber água, beber café, vai no banheiro, não sei o quê. Agora, eu não levanto, eu clico num botão e ela me dá outras ideias e eu continuo, é viciante, inclusive. Ou seja, eu posso dizer então, voltando à pergunta que eu fiz, se talvez os meus filhos ou os meus netos, ou sei lá, qual geração vai precisar ler e escrever, talvez a resposta seja sim, né? Porque a inteligência artificial ela vai trazer, vamos dizer, o pontapé inicial, ela vai fazer o trabalho repetitivo, as regras gramaticais, Exatamente. essas coisas que são, entre aspas, vou botar aqui bem entre aspas, são menos importantes. E aí eu fico com o que é mais importante, que é dar o contexto, trazer a sensibilidade, trazer a criatividade. É exatamente isso. Muito interessante, cara. Não é nem questionável, eu acho que se a gente vai ter que continuar a ler e escrever. Eu acho que ler é um superpoder. É assim, é muito diferente das pessoas com quem eu convivo, da minha experiência de vida. Quem tem o hábito de ler, escreve melhor, se comunica melhor e, portanto, conquista coisas melhores. Eu já vi em mais de um livro, em mais de um lugar, de pessoas assim, sei lá, do Vale do Silício, de grandes CEOs, de diferentes lugares, falarem: você está contratando uma pessoa e está em dúvida entre duas pessoas, e não é para a área de marketing, para a área de humanas, pode ser para a tecnologia, inclusive, 2 desenvolvedores, e você está em dúvida entre eles, escolha o que escreve melhor, porque clareza na escrita denota clareza de pensamento. Muito interessante. Fazendo outro parêntese, você foi uma criança, você estava contando, você jogou bola, você brincou de peão, né? A gente estava contando antes de gravar aqui, eu tenho 46, você tem 40, então a gente ainda mais ou menos da mesma geração, a gente ainda brincou na rua e tal. Mas você também gostava de ler a Barça, né? Então você comentou que gostava quando chovia, porque daí você não tinha a obrigação, entre aspas, de sair para brincar, você podia ler a Barça. Para quem não sabe, Barça era um conjunto de livros, né, que traziam todo tipo de informação, enfim, começou lá na década de 60 e tinham volumes, né? Então, no mesmo volume você tinha diversos tipos de assuntos. E lá na minha geração, a sua, não sei se ainda, acho que pegou também, né? Quando você ia fazer um trabalho de escola e tal, não tinha o Google, tinha a Barça. Então a gente ia nas Barças e buscava lá o conhecimento sobre determinados assuntos.
né? E tem até para quem trabalha em vendas, né? Tem a história do vendedor de Barça, enfim, porque os caras iam de porta em porta, Verdade. né? Aí você assinava a Barça, porque daí tinha os volumes. Eu me lembro de ter na minha casa, puta, sei lá, dezenas de livros da Barça e tal. O quanto isso influenciou para você chegar hoje aonde você está, né? No teu gosto por linguagem, por comunicar, o quanto isso foi determinante para você? Porque você comentou desde os 8 anos, 9 anos, você tem esse gosto, né? Eu não sei, eu não lembro que idade, mas eu lembro muito bem. Imagina uma casinha lá na periferia de São Paulo e eu tenho que fazer um trabalho de escola, como você falou, e todo mundo ia para Barça. Na verdade, a minha se chamava Conhecer, mas eu Uhum. deixei Barça porque as pessoas nem devem conhecer a O Barça, Conhecer. que dirá o Conhecer. E aí eram lá 12, 14 volumes e tal. Mas o que eu descobri que eu estava lá fazendo trabalho, aí eu viro uma página, eu me deparo com assuntos que capturam a minha curiosidade. E um dos que eu lembro mais é do Leonardo da Da Vinci. Vinci, que aparecia em mais de um lugar na Uhum. enciclopédia, naquela enciclopédia gigante. Ele aparecia em partes de engenharia, de pintura, de invenção, Uhum. de anatomia. E eu gostei, eu me identifiquei e gostei dessa figura. E aí, cada vez mais, eu fui descobrindo assuntos ali por essa serendipidade que o mundo físico nos dá, né? Quando você vira uma página ou quando você está lendo um jornal, você se depara com alguma coisa que você não está buscando. Uhum. E a internet tem milhares de coisas boas, incríveis, e a gente está aqui, né, se comunicando a partir dela, mas ela diminuiu em muito essa serendipidade. Porque no Google, quando você vai no Google, você vai buscando já alguma coisa. E Uhum. você não vai topar com alguma coisa que não está Uhum. naquilo que você está Que na buscando. Barça tinha, você virava a página, puf, um É um assunto que... completamente diferente. Aquilo podia Muito interessante capturar isso. Uhum. sua atenção. E você acha que também é uma outra discussão que a gente escuta muito, né? Pô, o livro vai sumir, livro físico. Você acha que isso vai acontecer mesmo? Porque a revista, o livro, enfim, eu acho que tem muito disso, né? De você, de repente, tá lendo sobre um determinado assunto, você virou a página, tem uma outra coisa que você não esperava. O que você acha? Qual que é a tua visão em relação ao mundo físico da leitura? Você é escritor, né? Então, assim, como é que você está se preparando para isso? Eu sou um escritor não publicado ainda, né? Um escritor que nem terminou de escrever o livro. Eu tenho alguns projetos de livros escrevendo. Voltei agora a escrever poemas. Mas, vamos lá, sobre o livro. Eu tenho livros físicos, eu tenho uma estante de livros físicos. Eu não falo para minha mulher, não deixa eu entrar na livraria ou no sebo, porque eu vou comprar coisas. Então Mas é ela, um bom hábito, né? às vezes ela tampa os meus olhos assim mesmo, espera aqui, não entra. Mas eu também tenho agora no meu e-books lá no Mac alguns livros que eu baixo, que eu compro digital, porque é mais fácil o Uhum. acesso. Então, assim, acho que depende de cada um, vai diminuir, o mercado já está diminuindo, o físico, e eu acredito que é uma questão econômica, né, inclusive. O que a gente estava falando da escalabilidade Sim. do objeto físico, quem pode pagar por um objeto físico vai poder continuar comprando. Uhum. E o livro se torna, inclusive, um objeto com um certo fetiche, ele pode ser decorativo, ele Sim, pode ser sim. essa coisa que você abre e cheira, Cheira. mas para popularizar o conhecimento e as pessoas comprarem livros, eu acho que o digital vai ser a tendência mesmo. Uhum. Voltando para o estruturar um negócio de uma startup. Então, a gente deu aqui uma volta, falamos de um monte de coisa que enfim, essa é a beleza dessa ferramenta podcast, porque a gente pode ir abrindo essas lacunas e levando esse papo para onde a gente quiser. Quais foram, ou quais estão sendo, enfim, os principais desafios de ter uma startup? Né? Você teve várias, mas falando da Clarice especificamente, para quem está pensando em abrir um negócio, empreender, para quem tem uma ideia bacana, se preparar. Às vezes, sei lá, a pessoa está lá num trabalho como você estava
e aí tá lá pensando, puxa, eu tenho aqui essa ideia, eu acho que é uma ideia viável, eu quero empreender. Quão esburacado é esse caminho? Você pode contar um pouco dessa sua experiência no bastidor, assim? Quais foram os principais pontos que vocês tiveram que enfrentar? Legal. Eu dou aula, né, de empreendedorismo e inovação e eu só dou essa aula na FIAP e não em outras universidades, porque a FIAP tem esse projeto que é o TCC do aluno Uhum. é criar uma startup. E a gente cria uma startup em 1 ano. Uhum. Assim, a gente chega até o pitch, Tá. né? O pitch é aquela apresentação para investidores, para todo mundo ficar sabendo. E aí eu falo para eles, empreender é o trabalho mais difícil do mundo. Porque tudo é responsabilidade sua. Na verdade, você não pode, o empreendedor não pode terceirizar a responsabilidade para o governo, para os pais, para os clientes, menos ainda. Ah, não entenderam o que eu fiz. Como assim não entenderam? Você que tem que criar alguma coisa que gere valor e descobrir como monetizar essa coisa e mantê-la em pé para pagar pessoas que vão continuar melhorando essa ferramenta para entregar ainda mais valor, com uma experiência do usuário, com suporte ao cliente, com tudo que faça com que esse ciclo se sustente e cresça de forma exponencial. Uhum. Então, assim, tudo, absolutamente tudo, é responsabilidade sua. Uhum. Desde a engenharia da coisa, você tem uma ideia, como é que eu construo isso? Você nunca vai ter todas as habilidades para construir aquilo. Eu sou linguista computacional, então eu vou da linguística até a lógica, Uhum. mas eu não programo. Uhum. Eu preciso de alguém que programe essa lógica em alguma linguagem para que isso vire um algoritmo ou uma ferramenta digital. Você vai precisar de financiamento. E assim, o Brasil não é o melhor dos mercados, como é que se fala? Ecossistemas, Uhum. né? A gente sabe que em outros países, principalmente nos Estados Unidos, você tem um ecossistema muito pujante, né? Você consegue de diversas formas um dinheiro fácil para a inovação. Inovação. Mas a gente tem cada vez mais ferramentas. A gente estava falando do fomento público, mas a gente também tem há alguns anos para cá o crowdfunding. Explica pra gente o que é o crowdfunding. Crowdfunding tem várias modalidades hoje, né? Ela começou como uma forma de você, antes de ter o produto, você criar um projeto e arrecadar valor já com as pessoas que querem esse produto que você ainda vai desenvolver. Uhum. Então já era um bom teste de mercado, Uhum. né? Eu, inclusive, aconselho que todo mundo que tiver uma ideia, se der para transformar num projeto de crowdfunding, o faça. Nem tanto pelo dinheiro, mas para testar a sua ideia. O quão aderente ela é, né? O quanto é vendável. Porque quanto mais dinheiro você conseguir, mais atraiu a atenção. É isso que você tá falando. Isso. Uhum. Porque o que é o crowdfunding? Na prática, você vai construir um projeto, vai gravar um vídeo explicando qual que é a sua ideia, vai colocar em texto tudo que você vai desenvolver, quanto custa e etc. Vai colocar fotos de como vai ser esse produto ou serviço. E você tem uma meta. 30 mil. Se eu atingir os 30 mil, eu tenho condições de desenvolver esse produto. Se eu não atingir os 30 mil, todo mundo recebe dinheiro de volta e esse projeto fica engavetado lá. Fica engavetado, exatamente. Aí você tem as recompensas, cada recompensa tem um nível de valor e você pode, sei lá, é um livro, você pode cobrar R$40 para fazer aquele livro e essa recompensa é o próprio livro. Mas para ter recompensas maiores, você precisa, sei lá, R$200, é um jantar com o autor. Isso pode ser uma recompensa. E de lá para cá também, essa é a modalidade tudo ou nada, depois teve outras modalidades de que pode ser recorrente, e agora tem o crowdfunding de equity mesmo. Que esse primeiro que eu falei serve muito bem para projetos criativos, como escrever um livro, fazer uma peça, desenvolver um baralho, ou projetos sociais. Mas para produto mesmo, é mais essa parte inicial de você testar, construir um protótipo e tal. Agora a gente tem o Crowd Equity, que você consegue, em vez de ir aos VCs, Venture Capitals ou anjos, você pode, se
seu projeto já tiver algum tipo de tração, que você possa apresentar bons números, você coloca numa dessas plataformas de crowdfunding de equity e você abre lá 5%. Esse 5% por X mil. 200 mil reais. E aí as pessoas vão já investindo na sua empresa através dessa plataforma. Para tentar deixar ainda mais claro, está muito claro o que você está dizendo, tem aquele... Claríssimo. Claríssimo. Tem aquele programa na televisão, o Shark Tank, né? Que são investidores, você vai lá, apresenta uma ideia, tal, e os caras aportam. Entre aspas, é parecido com isso. Você vai lá, fala, eu quero dar 5% da minha empresa e eu preciso de tanto de dinheiro e eu vou fazer tal coisa com esse dinheiro. É mais ou menos isso. Não, o legal do crowdfunding é que... Crowdfunding equity. Isso, crowdfunding equity. É que você alcança, dependendo da sua capacidade de comunicação, de marketing, de rede, você alcança milhares de pessoas que podem ser potenciais investidores. E aí, de repente, você pode ter 100 investidores. Que entraram cada um com 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Hoje, eu acho que o limite mínimo é 1.000. Tá. Até por lei. E tem uma lei recente do crowdfunding de equity que melhorou ainda mais esse ecossistema. Quando você tem poucos investidores, você tem menos capacidade de negociação. Sim. Eles podem gostar ou não do seu produto por algum motivo, às vezes, abstrato. Né? Então, eu estava lendo esses dias, projetos que foram para o Shark Tank que não passaram, ninguém quis investir e hoje são bilionários. Acontece. Acontece. Assim como muitos que eles investiram e também não foi. Faliram. Mas o legal do Shark Tank é assim, as pessoas entenderem que ele não é um bom exemplo para startups. Quando o João Apolinário lá fala, eu quero 50% da sua empresa e eu coloco 1 milhão, né? Qual que é o problema disso? E aí depois a gente pode falar sobre o financiamento de startups. Mas os investidores sérios de startup, eles sabem que você precisa guardar equity na mão dos fundadores, que é de fato quem roda a empresa, porque o que o investidor faz? Ele contribui com capital. Esse capital você contrata pessoas, equipamento, investe, produto. Exato. Mas quem não pega para você, quem né, coordena isso são os founders. Sim. Então você tem que ir diluindo esse equity ao longo do tempo, sabendo o que você está trazendo de valor para a empresa. Então nenhum VC, que é Venture Capital, sério, ou mesmo um investidor anjo sério, vai querer 50% da sua empresa. Porque no início você vai dar no máximo 10%. Porque você também tem que ter esse percentual, porque, sei lá, você tem um talento na empresa que é fundamental, aí você dá um pouco para essa pessoa também. Enfim, né, você tem que ter uma margem para você também distribuir para, por exemplo, talentos que você queira reter na empresa. Quando você está começando, muita gente trabalha muito mais pela ideia e por onde isso pode ir do que pela grana, efetivamente. É o que a gente chama de stock options. Stock options, exatamente. E aí você coloca os funcionários os primeiros, com a pele em jogo. Skin on the game, né? Skin on the game. Ou seja, eu te pago pouco, porque eu não tenho dinheiro, mas a ideia é boa, se você acredita, eu te dou um percentual. Isso. Aí lá na frente, se você vende a empresa, todo mundo fica bem de vida. A gente já viu isso, enfim, tem séries, filmes que falam sobre isso. Legal. Grana, eu acho que ficou claro. O que mais você recomendaria os empreendedores ficarem de olho? Coisas legais, coisas tributárias, enfim, pegadinhas, coisas que você passou que talvez valesse a pena a gente trazer aqui para o pessoal. Acho que a gente pode fazer vários programas. Eu imagino. De verdade. Porque eu acho extremamente importante isso. Porque eu falava para minha advogada no começo, da Clarice, eu não estou te contratando por causa do seu conhecimento jurídico que você teve na universidade ou que você estudou, para saber essas cláusulas. Eu estou te contratando pela experiência que você tem de já ter feito isso antes e ver o que merda que deu lá na frente. Né? O que pode acontecer lá na frente, que sempre vai ter alguma coisa. A gente olha as histórias mesmo das grandes empresas, de grandes empreendedores.
Tem uma série agora, We Crashed, Uhum. você já viu? Eu tô assistindo. Aham. Então, assim, às vezes um erro no começo pode sim matar a startup Sim. no caminho. Por exemplo, esse path, né, esse caminho de financiamento. Mas ter pessoas experientes, se cercar de pessoas experientes que já fizeram aquilo que você está tentando fazer, ainda que não seja na mesma área. Uhum. Eu agora tive a sorte de ter vários CEOs de outras empresas, de startups, que vieram atrás de mim, porque conheceram a Clarice. Quero te ajudar, vamos conversar. E tenho tido, assim, eu fiz em 6 Mentores, meses né? Uhum. acho que o melhor MBA do mundo, Uhum. conversando com essas pessoas, Que sabe? passaram na pele, né? O que é transformar um negócio, o que é criar um negócio. Porque é aquilo que eu falei, a responsabilidade, no fim do dia, é completamente sua. Então, eu lia cada palavra do contrato e tinha coisa que eu não entendia, perguntava para o advogado falava, é assim, eu falava, qual que é o padrão do mercado, o que pode acontecer lá na frente e tal. E ainda assim, deu problema. Uhum. Mesmo tomando esse cuidado, Mesmo deu tomando problema. cuidado. Eu escuto muito e vejo muitas pessoas falando, eu quero sair do mundo corporativo porque eu não aguento mais né, trabalhar tantas horas e tal. E eu fico sempre pensando, né? Eu já empreendi 3 vezes, né? E eu trabalhava muito mais do que sendo executivo de uma companhia. Eu trabalho muito, mas eu trabalhava muito mais. Então, quando você vem para trazer uma ideia de uma startup, uma das coisas que você não tem que ter é essa coisa de que eu vou ter uma vida mais tranquila, porque no fundo não é o que você falou. Você tem que ser o cara do jurídico, você tem que ser... Não, obviamente, você vai buscar o conhecimento, mas a preocupação no final do dia é sua. Exato. Né? Porque a tua ideia... É o seu CPF, é o seu CPF que tá ali. CNPJ. Exatamente. Né? Você tem que ser o cara do marketing, você tem que ser o cara do desenvolvimento, você tem que ser o cara... Então, assim, no fundo, não sei se você concorda com o que eu vou falar, a alma do fundador, né, é o que acaba fazendo, na minha modesta opinião, a empresa performar ou não. Quando eu digo alma, é essa questão de colocar todo o esforço, toda a energia, né, todo o talento dentro daquele negócio por anos, às vezes, né, até que vire um big negócio. É isso? Você vê dessa forma também? Posso falar algumas coisas sobre isso. Uhum. É isso. Mas, assim, para quem é como eu, que tem uma mente renascentista, que Uhum. gosta de diferentes desafios, e não só o desafio dentro de uma determinada disciplina, que você vai crescer dentro daquela disciplina. Eu gosto do cruzamento entre diferentes disciplinas. Então, para mim, é um parque de diversões. Uhum. É estressante? Muitas vezes. Mas, assim, é um estresse que também te faz você crescer, né? Aquele conceito do Nassim Taleb de antifragilidade, Uhum. né? O frágil é aquilo que se você bater, quebra. O robusto é aquilo que se você bater não acontece nada, ele suporta. O antifrágil é aquilo que se você bater, ele cresce Uhum. quando ele volta. Então, assim, isso te torna uma pessoa muito mais... Como é que eu posso dizer isso? Resiliente. Eu me sinto um homem melhor, mais Uhum. formado, diante dos desafios da vida, em vez de ser, sei lá, passivo em relação a muitas coisas ou desconhecer muitos caminhos que eu poderia ter. E esses aprendizados, para mim, só me Uhum. tornam maior. Uhum. E que outra coisa que eu queria falar sobre isso? Ao longo do caminho, você vai ter reveses e vai ter sortes. Mas eu tenho um conceito que é dar sopa para sorte. Uhum. A gente Como é fala isso? a gente fala de dar sopa Da para sua azar. bazar. Mas é você não ter medo de tentar alguma coisa. Ou seja, dar sopa para sorte. Dá um exemplo bobo. Lá no dicionário criativo, eu não tinha um desenvolvedor. Como eu falei, eu sei da parte de linguística, mas não programo. E aí eu estava subindo o elevador com um vizinho meu.
Eu falei, se eu perguntar para ele, eu não fazia a menor ideia se ele tinha qualquer relação com tecnologia. Uhum. Mas aí eu perguntei para ele, você faz USP, né? Essa é a única coisa que eu sabia fazer. Que curso que é? Aí ele falou que era alguma coisa relacionada com tecnologia. Não sei se era engenharia de software. E aí a gente começou a conversar, eu expliquei a ideia e isso foi tipo, por que não falar? Muito esse por que não? Uhum. Vamos dar sopa para sorte. E outra responsabilidade muito grande do empreendedor, que tem a ver com isso que eu estou falando, é você gerir as relações. Gerir a relação com o seu sócio. Uhum. Porque no dicionário criativo eu ainda não tinha esse. Não sabia que até isso era responsabilidade minha. Quando eu comecei a Clarice, eu já comecei ela sabendo Já que. sabendo disso. Eu preciso. Quais são os ferramentais que eu vou usar? Tanto meus, de maturidade emocional, de comunicação clara e que você tem que, ao mesmo tempo, mostrar o potencial dessa sua ideia, porque a ideia é sua no fim do dia também, Uhum. e mostrar isso para o seu sócio e para os seus colaboradores, gerenciar expectativas, evitar com que haja rusgas por conta de egos e etc. Tudo isso, inclusive, é responsabilidade sua. É isso aí, cara. Felipe. E o CEO é o CEO. Ó. O empreendedor é tão importante para uma empresa que, inclusive, uma coisa que eu vim a descobrir recentemente é que mesmo quando você faz um exit, que a gente fala, né, que é vender a sua empresa, Uhum. você tem dois caminhos para uma startup, né? Dois caminhos bons. Os Eu dois ia caminhos. falar isso, tem um monte, mas os bons. É. Cresce, vende. Se você estiver crescendo, você de forma exponencial, você tem dois caminhos, que é ou o IPO, que Uhum. você abre Capital. ações na bolsa, Uhum. né, pública, ou você vai ser adquirido por uma outra grande empresa do setor. Que tem interesse naquele business seu. O processo de M&A que a gente Uhum. fala. E eu descobri recentemente que quando essa empresa te compra, ela compra, mas ela só vai pagar você se você ficar alguns anos ainda dentro dela trabalhando, né? E trazendo o resultado que você falou Trazendo que quer resultado, trazer. Exatamente. Tem metas ainda Isso. e tal. Ou seja, não é só a tecnologia ou como você estruturou a equipe ou o mercado, o empreendedor continua sendo importante. Uhum. Mas também existem formas de você... Porque eu acredito de verdade nisso. Que você começa muito baseado nos founders, mas que ao longo do tempo você pode ir transformando aquilo numa máquina cada vez mais independente. Sim, trazendo talentos, criando talentos, desenvolvendo talentos. Exato. Eu concordo. Felipe, eu concordo com você. Acho que a gente precisa gravar um outro episódio, porque tem bastante coisa ainda que dá para a gente falar. Né? Você tem muita experiência nesse tema. Eu tenho a impressão que quem está assistindo a gente vai tirar muito proveito disso. Então, já deixo aqui um convite para você voltar, para a gente seguir essa conversa e entrar um pouco mais nesse dia a dia, né? Nessas dicas todas que você está deixando aqui. Mas eu queria concluir, antes de te abrir aí para suas considerações finais, claramente, né, quando a gente conversa com você, a gente vê a paixão que você tem pelo que você faz, a gente vê o comprometimento, e você comentou uma coisa, né, que é se divertir nesse ambiente. Né? Então, empreender, eu acho que tem muito a ver com isso também. Né? O quanto você consegue ter um propósito, você consegue se divertir, você consegue quebrar paradigmas, né? Isso que você falou do elevador, né? Por que não? A gente tem um bom exemplo aqui, que é a Elis. A Elis, em todos os lugares que ela vai, ela está comentando do projeto, ela está falando, e toda hora ela aparece com alguma coisa nova, porque fez uma conexão aqui, outra ali. Eu acho que é um ponto super importante. Então, quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Uma aula em todos os aspectos, um dos melhores episódios que a gente fez aqui, sem dúvida. E queria abrir aí para as tuas considerações finais. Muito obrigado, eu já aceito o convite. Legal. Gostei muito, passou muito rápido, na verdade. Passou. Eu estou desacreditando que já passou. Já passou, a gente deu uma estouradinha no tempo, mas não dava para terminar. Mas eu vou terminar com isso, de que a gente tem que saber aproveitar a jornada
crescer junto com ela. Não adianta também, se for para empreender, para ficar tendo os mesmos problemas. Se o problema de você estar num trabalho é porque aquilo é rotineiro, não te desafia e etc., você também tem um alto grau de desafio que você vai estar o tempo todo estressado, Uhum. e não poder contar com outras pessoas. É um caminho muito solitário, muitas vezes. E tem que ser uma paixão. E aí, por isso que eu estou empreendendo na área de escrita também, Aham. porque eu sempre gostei. Eu falo que eu Gostou. quero ter na minha lápide o homem que amava as palavras. É. Que legal. O nome do meu filho é Otto, que é O-T-T-O, Aham, que é um palíndromo. aham. Tinha que ser filho de De frente para linguista. trás, É. de trás para frente, a mesma coisa. E às vezes o Otto fala: eu quero que a Clarice te demita, pai. Não, mas eu sou o dono da Clarice. Não, eu quero que a Clarice morra, então, pai. Porque ele quer brincar comigo. Aham. Ele quer ficar comigo, e eu não ficava o tempo todo que eu fico com ele. Eu não ficava com meu pai o tempo que eu fico com ele. Mas ele vê eu trabalhando no dia a dia e vê o quão sempre tem um assunto da Clarice. Uhum. Não importa qual é a hora do dia. Uhum. Mas eu prefiro isso, Uhum. porque é uma paixão e não é um trabalho. As pessoas às vezes vão me ver trabalhando, mas eu estou me divertindo, de certa forma, porque aquilo desafia a minha inteligência, a minha curiosidade, e aí eu posso pensar criativamente como gerar valor para o mundo através de uma startup como a Clarice. Fantástico, cara. Boa sorte mais uma vez, obrigado. Pessoal, ufa! Que aula, hein? Eu tô com a minha cabeça fritando. Não sei de vocês, porque um assunto assim que abre um monte de perguntas, um monte de possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que a gente puder, porque são pessoas como o Felipe, que doam o seu tempo vindo aqui, contando a sua história, sem filtros, dando dica, né, falando a verdade nua e crua de como as coisas são, para ajudar as pessoas que assistem os episódios a empreender, enfim, a evoluir. Então, ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas possível. Até o próximo episódio e fiquem bem.